Olá, boa tarde, espero que você esteja bem. Estou passando aqui, gente, para falar um pouquinho a respeito desse aspecto que está fluindo, né, que está aí acontecendo, que é Vênus conjunto a Saturno e a energia que circunda esses arquétipos. E aí, quando eu falo de arquétipo aqui, é na questão daquilo que ativa, né, daquele sentimento, daquela estrutura emocional que circunda esse símbolo, tá? Então, trazendo um pouquinho sobre isso, estou falando de harmonização, né, de uma forma de você olhar como nós estamos nos relacionando, né? Claro, nas relações de um modo geral, mas aqui também falando um pouquinho a respeito de relações afetivas, né? O quanto você está se vendo, né? Se comprometendo nesse lugar que você escolheu, que você desejou, né? Como que você está se relacionando? Porque aqui esse símbolo, né, o símbolo de Saturno, ele traz assim, ele traz um convite, um chamado para uma reflexão, se estamos de fato nos relacionando como deveríamos ou como gostaríamos, no sentido de olhar para esse eu interno, né? Estamos validando aquilo que combinamos com nós mesmos e perante ao outro nessa relação, seja ela qual for. Né? Então é um chamado até para aquelas relações que não estão muito bem, para aquelas relações que estão em conflito, para aquelas relações que estão passando por momentos difíceis, muitas vezes de aceitação, né, de compreender o seu lugar, o lugar do outro, né, em que lugar nos colocamos dentro dessa relação, né, se isso está me afetando de modo saudável, positivo, mas que também ao mesmo tempo pede para você olhar também para essa sombra, digamos assim, né? Para sua sombra, aquilo que está acontecendo com você, que você tem percebido, que você tem sentido ali que é necessário um ajuste e fazer mudar talvez a rota, mudar a estrutura das coisas, porque aqui quando a gente fala desse símbolo de Saturno, a gente está falando de estrutura, a gente está falando de fomentação, a gente está falando de algo sólido, algo que eu consigo solidificar, concretizar de fato para que essa elaboração ela chegue, né, para cada um de modo mais saudável, de modo mais congruente, mas que faça sentido, né, para você e também para o outro, né? A Vênus ela fala aqui de uma harmonia, né? Ela fala de um diálogo, ela traz aqui essa troca positiva, saudável, onde nós podemos nos ajustar para que essas relações elas estejam ou fiquem, né, bem para si, né, que aquilo valide aquilo que você elaborou, aquilo que você vem construindo para você, mas que isso também, de certa forma, faça sentido, obviamente, para o outro, aquilo que é importante, congruente para o outro. Então, eu queria trazer isso um pouco, porque muitas vezes chegam, né, até a clínica, tem alguns casais que trazem situações que às vezes nem se deram conta ainda que aquilo foi perdido, que aquilo foi rompido, e claro, trazendo aqui, assim, explanando de modo mais simples, muitas vezes vai perceber que algo se rompeu, ou, enfim, no processo de elaboração, né? E é nesse processo aí que é necessário essa construção, né, de si, essa reforma, esse olhar, para que também haja espaço, né, para que não só você, mas que para o outro também consiga ali estabelecer, trazer elaborações e que faça sentido para ambos, para que essa relação ela se torne mais saudável, mais harmoniosa, mais aceitável no sentido de respeito, né, de aceitar o outro e como o outro funciona e a forma como cada um é, tá certo? Então eu queria deixar aqui essa mensagem para você, porque tem vindo algumas questões nesse sentido e eu quis compartilhar porque esse é um momento importante para isso, tá bom? Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.